Pode ficar tranquilo, se você quiser. A gente vai primeiro apresentar, dar alguns anúncios, e aí eu vou apresentar vocês. Se você quiser começar depois, pode ficar à vontade. Tá bom.
Acho que a gente já pode começar, então, né? Bom, sejam todos bem-vindos para mais uma palestra da nossa 50ª Semana da Química do IQ Unesp de Araraquara. A palestra de hoje, queria me apresentar primeiro, na verdade, eu sou a Lara, e quem vai estar mediando essa palestra junto comigo hoje é a Júlia, também conhecida como Pati. Em nome da comissão, eu queria primeiro agradecer a presença de todo mundo aqui, e queria já explicar que a palestra está sendo a 13h, porque o professor Ivo, que vai ministrar a palestra hoje, está na Alemanha, então o fuso horário é um pouquinho diferente. Queria dar uns recados iniciais para vocês antes da gente começar a nossa palestra. Então, primeiro, qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem para perguntar para o doutor Ivo durante a palestra, vocês podem mandar aí no chat do YouTube, que a Júlia vai ficar responsável por ler e repassar para ele depois no fim da palestra. Outra coisa, vai ter um comentário durante os comentários vão aparecer o link do nosso formulário de presença. É muito importante que vocês preencham ele, porque é nele que a gente vai poder controlar a emissão de certificados, e além disso, no fim da palestra vão ter dois sorteios feitos através desse formulário. O formulário vai abrir agora 13h05, e 13h45 ele vai fechar. Então, vocês fiquem bem atentos para poder preencher ele dentro do horário certinho. O sorteio de hoje vai ser um kit com bolo e um café ou cappuccino do Gerard, daqui de Araraquara, e um vale de R$10 do Açaí do Carmo, também daqui de Araraquara. O evento está sendo gravado, então ele está sendo transmitido pelo YouTube e depois a live vai ficar salva para quem quiser rever, poder assistir. E para dar início agora na nossa palestra, eu queria apresentar um pouquinho o professor Ivo. Ele é professor Dr. Ivo Freitas Teixeira, é bacharel em Química pelo UFMG, mestre em Química também pelo UFMG, com parte do mestrado realizado no Canadá, na Universidade de Guelph. Ele é doutor pela Universidade de Oxford e realizou o seu pós-doutorado em Química Inorgânica na USP. Atualmente, é fellow da Humboldt Foundation no Instituto Max Planck de Colloides e Interfaces em Potsdam, na Alemanha, e é professor adjunto da UFSCar, se dedicando à pesquisa nas áreas de catálise, fotocatálise, biomassas e materiais. Seja bem-vindo, professor. É um prazer ter você aqui com a gente. Fique à vontade agora para complementar a sua apresentação e começar a palestra a hora que você quiser. Obrigada. Obrigado a vocês. Primeiro, agradecer ao convite, é uma honra estar aqui. Obrigado à comissão organizadora. E eu sei que não é esse o jeito que a gente gostaria de estar fazendo esse evento, mas a gente pode aproveitar as vantagens disso. E uma dessas vantagens, eu acho que é o fato da gente poder usar o chat. Então, acho que as pessoas são menos tímidas de participar através do chat. Então, ao longo da minha apresentação, eu vou fazer algumas perguntas e eu gostaria que vocês participassem. Eu estou me sentindo um youtuber aqui. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, e no final vai ter o sorteio de um iPhone. Não, essa parte é brincadeira. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho para vocês, espalhar a palavra da fotocatálise. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Ainda não, né? Tem que compartilhar ela. Conseguem ver? Ainda também não. Agora vai. Estou esperando ela aparecer no YouTube, que ele tem um enorme delay. Mas eu acho que deve ter ido, né? Eu imagino que vocês estão conseguindo ver já. Então, a minha apresentação hoje vai ser sobre fotocatálise. Eu
queria mostrar para vocês como a fotocatálise pode ser um caminho... Desculpa, Oi? Não estão conseguindo ver? Não, estamos. Mas se o senhor puder clicar ali em ocultar, só para não aparecer essa aba. Isso, obrigada. Ótimo. Então, eu vou apresentar um pouquinho para vocês a fotocatálise e mostrar como que a fotocatálise pode ser um caminho na mudança da matriz energética global. Então, primeira coisa, eu queria falar um pouquinho sobre energia para vocês. Então, em 2016, para você manter o mundo funcionando, você precisava de 13 terawatts de energia. Estima-se que para 2050 e 2100, nós vamos precisar de 28 terawatts e 43 terawatts, respectivamente. Esses números parecem pequenos, mas eles são enormes. E se a gente pensar no quanto a gente vai precisar até 2050, nesses próximos 30 anos, nós vamos precisar mais do que dobrar a capacidade energética mundial. Nós vamos precisar de 15 terawatts. E talvez vocês não tenham ideia do tamanho que é esse desafio. Eu diria que é um desafio similar a mandar um homem à Lua novamente. Quer dizer, a Marte, talvez, porque a Lua a gente já foi, deve ser mais fácil. Mas então, só para vocês terem uma ideia do tamanho do desafio, e a gente sabe que esse desafio a gente não vai conseguir fazer ele pelas vias tradicionais, por causa das emissões de CO2. Então, os combustíveis que nós estamos acostumados a usar, eles emitem CO2, e por causa do efeito estufa, eles não vão ser uma possível solução. Então, só para vocês terem ideia do tamanho desse desafio, se para suprir esses 15 terawatts, só de termoelétricas, nós precisaríamos de 72 mil termoelétricas. A gente sabe que é absolutamente inviável, porque as termoelétricas, elas consomem combustíveis fósseis, e esses combustíveis fósseis emitem CO2. Outra opção seria construir 32 mil usinas nucleares. Usinas nucleares, elas são, de fato, uma energia limpa, mas isso significaria a gente construir uma nova usina, inaugurar uma nova usina a cada 1,6 dias. E sem falar na quantidade de combustível nuclear que a gente teria que lidar, né? Então, também não é uma solução muito viável. Outra opção seria usinas eólicas. Esse dado é um pouco controverso, mas estima-se que se a gente conseguir aproveitar todo o potencial eólico do planeta, colocar uma usina eólica em todos os lugares onde é financeiramente viável produzir energia elétrica a partir do vento, ainda assim, esse valor não passaria de 2 terawatts. Então, é bastante aquém dos 15 terawatts que a gente precisa. E certamente a solução para esses 15 terawatts vai ser uma solução conjunta entre fontes tradicionais, as fontes que nós já estamos acostumados, especialmente as renováveis e limpas, né, como a nuclear e a eólica, e novas fontes de energia. Então, entre essas novas fontes, a principal delas, pelo seu enorme potencial, é a energia solar. Então, o potencial de produção da energia solar é cerca de 100 terawatts, mais do que o suficiente para suprir esses 15 terawatts que nós vamos precisar. Outra possível fonte de energia seria a biomassa. A biomassa é uma fonte de energia renovável, mas ela possui um potencial muito inferior, da ordem de 7 terawatts. Então, o foco da minha apresentação aqui vai ser sobre a energia solar. E aí vem a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês. Vocês sabem de onde vem praticamente toda a energia do nosso planeta? Eu acho que não vai dar para eu esperar o chat do YouTube. Demora muito para vocês chegarem até vocês. Tem um pequeno delay. Mas então eu vou acreditar que vocês responderam e que alguém respondeu que vem do Sol. Sim, vem do Sol. 99% da energia disponível no planeta Terra veio do Sol. E eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas praticamente toda a energia disponível no planeta, ela está ligada diretamente ou indiretamente ao Sol. Então, se você pensar assim, a energia que foi produzida por uma hidrelétrica, essa energia ela foi produzida a partir da energia potencial da água. E como que essa água conseguiu energia potencial? Como que essa água subiu na montanha? Ela subiu na montanha porque ela absorveu a energia do Sol, evaporou
e ganhou energia potencial com isso. Então, o Sol envia para a Terra cerca de 439 terawatts de energia, dos quais 54% são refletidos. Alguém acertou lá no chat, falou que era do Sol. Que bom, fico feliz. Cerca de 54% dessa energia é refletida de volta para o espaço, e nós temos disponível cerca de 202 terawatts de energia aqui na superfície. Isso significa, só para vocês terem uma ideia, o equivalente a 10 bilhões de Itaipus. Então, essa é a grande solução dos nossos problemas energéticos. E por que nós precisamos tanto dessa fonte de energia sustentável e abundante? Se eu falar para vocês que energia é o limitante para resolver a maior parte dos problemas que a humanidade vai enfrentar no próximo século, vocês acreditariam? Então, eu vou dar só 2 exemplos. Aquecimento global e água. Nós podemos resolver todos os problemas do planeta só com energia. E como que a gente faz isso? Por exemplo, no caso do aquecimento global, você pode reduzir CO2 e transformar CO2 em combustível líquido. Ou seja, é possível e é completamente viável, com a tecnologia que nós temos hoje disponível, você transformar o CO2 em combustíveis líquidos. O único limitante é energia. A gente precisa de uma fonte de energia que seja sustentável para tornar isso de fato viável. Então, se você parar para pensar, é possível, se a gente tivesse uma fonte de energia sustentável, você até mesmo reverter o CO2. Então, reverter o efeito estufa. Ou seja, se a gente já passou daquela concentração que inviabiliza o aquecimento global, ou seja, a Terra vai continuar se aquecendo, a gente pode começar a diminuir essa concentração, o que era algo inimaginável há algumas décadas atrás. Mas, para isso, a gente precisa de uma fonte de energia sustentável. Com a nossa matriz energética atual, não é viável. O outro problema, no caso, a água potável, vocês já devem ter ouvido alguma vez ao longo da vida de vocês que a água do mundo vai acabar. A água do mundo não vai acabar. O mundo é um sistema fechado, o que pode acabar é a nossa água potável. E nós temos plenas soluções tecnológicas para isso. Uma delas é a dessalinização. Por exemplo, você pode fazer isso por destilação ou por osmose reversa. Qual é o limitante? Energia. Então, você precisa de energia para fazer isso. A gente tem a tecnologia totalmente viável, mas você precisa de uma fonte de energia sustentável e abundante para você resolver esse problema. Então, acho que vocês já perceberam que a energia é a palavra-chave dos desafios tecnológicos do próximo século. Então, como vocês viram que a energia solar é a solução para tudo, como a gente pode aproveitar essa energia solar? Basicamente, nós temos 2 maneiras para isso. Uma delas é a conversão direta de energia solar em energia elétrica, usando células fotovoltaicas, e a segunda opção é usar a fotocatálise, ou seja, é você usar a energia solar para promover reações químicas e armazenar a energia do Sol em ligações químicas. E como que a gente faz isso? Então, um fotocatalisador, ele tem uma propriedade uma propriedade única, que é quando ele absorve radiação, quando ele absorve energia na forma de ondas eletromagnéticas, com um comprimento de onda específico, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, quais são as propriedades de um fotocatalisador, mas quando ele absorve essa energia, em determinadas condições, ele consegue excitar um elétron, e esse elétron e esse par formado, o buraco, né, que é a carga positiva remanescente, eles são capazes de promoverem reações químicas. Então, os elétrons vão promover reações de redução e os buracos vão promover reações de oxidação. E dessa forma, você consegue converter a energia solar em energia química. Essa energia química que fica armazenada na forma das ligações formadas. Então, eu imagino que a maior parte de vocês não conheça a teoria de banda, então eu vou explicar muito rapidamente aqui. O que é teoria de banda? Quando você tem vários orbitais atômicos interagindo, você forma bandas. Então,
A banda preenchida, ou seja, a banda que tem os elétrons, a gente chama de banda de valência. A banda vazia a gente chama de banda de condução. Quando essas bandas estão sobrepostas, só lembrando, a banda de valência que vai ser preenchida por elétrons, necessariamente é de menor energia, a banda de condução vai ser a de maior energia. Quando essas bandas estão sobrepostas, que é o caso dos metais aqui, o elétron consegue fluir livremente entre a banda de condução e a banda de valência. Essa é a característica dos metais. Por isso eles são condutores e as propriedades que vocês conhecem dos metais. Se essa banda de valência e a banda de condução estiverem separadas por uma energia pequena, ele vai ser caracterizado como um semicondutor. O que significa o quê? Que se ele absorver uma energia específica, ele é capaz de promover um elétron dessa banda de valência para a banda de condução. Se esse gap for muito grande, essa diferença de energia entre a banda de valência e a banda de condução for muito grande, o material é um isolante. Ou seja, ele não consegue promover o elétron da banda de valência para a banda de condução. Então, um semicondutor, quando ele absorve energia, comprimentos de onda com energia suficiente para excitar o elétron da banda de valência para a banda de condução, esse elétron é excitado e forma um para-elétron buraco. Isso é o que um semicondutor faz. E essa diferença de energia entre a banda de valência e a banda de condução é conhecida como band gap. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, não se esqueçam de fazer perguntas aí que no final a gente vai responder. Não precisam ter medo de fazer perguntas. Eu sei que tem muito conhecimento condensado aqui, é muita informação de uma vez. Mas então, eu vou dar alguns exemplos aqui dos mais famosos semicondutores e algumas propriedades deles. Então, por exemplo, o dióxido de titânio. O dióxido de titânio ele tem um band gap, ou seja, a diferença entre a banda de valência dele e a banda de condução é da ordem de 3,2 elétron-volts. Essa é uma energia bastante significativa, o que significa que ele absorve essa energia equivalente a absorver na região do ultravioleta. É uma radiação de alta energia. E esse é o motivo pelo qual o dióxido de titânio é branco, porque ele absorve no V e reflete toda a região do visível, o que faz ele ser branco. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, o sulfeto de cádmio, que é esse pó alaranjado aqui, ele já possui um band gap. Você pode observar que as posições da banda de valência e de condução dele são completamente diferentes, e o band gap é menor, é da ordem de 2,4 elétron-volts. Isso significa o quê? Que ele absorve numa região de menor energia. Então, lembrando, né, maior comprimento de onda, menor energia. Então, energia, o sentido da energia aqui. Nesse caso, ele vai absorver lá no azul, por isso ele é amarelo, né, porque ele reflete o restante, na ordem dos 500 nanômetros. Agora, por exemplo, o sulfeto de molibdênio, que é praticamente preto, ele é bastante escuro, ele já absorve lá nos 700 nanômetros, o que significa que ele absorve todo o visível e, por isso, ele é preto. E o band gap dele é o menor de todos aqui, ou seja, ele absorve um comprimento de menor energia, e tem um band gap da ordem de 1,8 elétron-volts. Agora que vocês já conhecem um pouquinho sobre semicondutores, como que funciona um fotocatalisador? O principal componente de um fotocatalisador é o semicondutor. Ou seja, quando esse semicondutor absorve uma energia, uma onda eletromagnética, de energia superior à energia do band gap dele, o que acontece? O elétron é promovido da banda de valência para a banda de condução. E uma vez que esse elétron foi promovido, formou um para-elétron-buraco, e ambos são capazes de promoverem reações químicas. Então, os elétrons vão promover reações de redução e os buracos vão promover reações de oxidação. E essas reações vão formar ligações químicas onde a energia ficará armazenada, né?
Então, no fim das contas, você está convertendo energia solar em energia química. Então, quais reações eles podem promover? E quais são as reações interessantes de serem promovidas do ponto de vista energético? Sem sombra de dúvida, a principal delas é a fotólise da água. O que é a fotólise da água? É você conseguir quebrar a água em H2 e O2. Então, o que acontece? O semicondutor, uma vez que excitado, formou um par elétron-buraco, os elétrons vão reduzir os prótons da água, formando H2, enquanto os buracos vão oxidar o oxigênio da água, formando O2. E qual que é a vantagem de você produzir H2? Por que H2 é um combustível super interessante? Por causa da densidade de energia dele. Então, comparado com outros combustíveis fósseis, 1 quilo de H2 tem muito mais energia do que outros combustíveis fósseis. Então, por exemplo, ele tem da ordem de 142 megajoules, na França e na Europa se fala megajoules, na América a gente fala joules, mas o correto é joules porque é da França. Então, ele produz da ordem de 142 megajoules por quilograma, enquanto o metano, por exemplo, que é um dos que tem maior densidade energética entre os combustíveis fósseis, é da ordem de 55,5 megajoules. Outra grande vantagem do hidrogênio é a intensidade de carbono, ou seja, a cada joule que ele produz de energia, quantos gramas de CO2 são produzidos? No caso do hidrogênio, isso é 0. Para os combustíveis fósseis, você tem necessariamente emissão de CO2. Quanto menos carbono tiver na estrutura do seu combustível fóssil, menos CO2 você vai gerar. Mas necessariamente você vai produzir CO2. Então, por isso, uma das grandes vantagens também é que a combustão do H2, do hidrogênio, produz apenas água, né? E bastante energia. E ele não é tóxico. Então, ele não tem outros compostos, como, por exemplo, o SOX e o NOx, não são produzidos durante a sua combustão. Mas nem tudo é lindo, né? Temos desvantagens também. E, sem sombra de dúvida, a principal delas é o custo. Então, o custo do quilo de hidrogênio a partir da fotólise é absolutamente inviável, é da ordem de 10 a 30 dólares atualmente. E na eletrólise você consegue fazer isso com um preço melhor, mas se você não tem uma matriz energética sustentável, não faz muito sentido. E o metano e o carvão ainda são fontes bem mais baratas. Outra desvantagem é a inflamabilidade. Então, ele tem uma baixa energia de ignição. Então, o H2 não é um combustível muito seguro. E o terceiro problema é armazenamento. Isso realmente é uma dificuldade muito grande para o hidrogênio, para o uso do hidrogênio, porque ele tem uma baixa compressibilidade e ele consegue se difundir facilmente em ligas metálicas. Então, por mais que você pressurize ele num tanque metálico, com o tempo esse tanque acaba se fragilizando. Então, não é trivial armazenar hidrogênio e guardar ele liquefeito também dependeria de você diminuir muito a temperatura, o que gasta muita energia, né? Porque ele só se liquefaz a menos 253 graus Celsius. Mas a química tem uma solução para isso, não se preocupem. E qual que é a possível solução? É você acoplar a produção do hidrogênio a partir da fotólise da água com a redução do CO2. Sim, é possível você reduzir CO2. Então, o CO2 você pode reduzir ele com hidrogênio e produzir uma série de compostos. O mais desejado deles é o metanol. Mas você pode produzir também, por exemplo, ácido fórmico, formaldeído e até mesmo metano. E aí você passa a ter uma fonte de energia que ela é completamente renovável, né? Porque seu hidrogênio veio de uma fonte renovável e você está consumindo o CO2 do meio. Então, você está, na realidade, retirando o CO2 da atmosfera. Então, a reação ideal seria o quê? A gente conseguir hidrogênio a partir da água, remover CO2 da atmosfera, usar uma energia renovável, de preferência solar, e produzir metanol.
O metanol é um combustível líquido fácil de você utilizar. O metanol poderia substituir a gasolina facilmente. Então, por que o hidrogênio tem que ser a partir da água? Por que a gente não pode fazer a redução do CO2 com qualquer hidrogênio? Porque a maior parte do hidrogênio que a gente produz atualmente, ele não vem de fontes renováveis. Então, o hidrogênio, a principal fonte, a principal maneira de se produzir hidrogênio atualmente é a partir da reforma do metano. O que é a reforma do metano? É a reação de metano com água em alta temperatura, se produz CO e hidrogênio. Então, 95% do hidrogênio produzido atualmente vem a partir dessa reação. Então, se você quiser reduzir CO2 de maneira sustentável, você precisa fazer isso a partir de uma fonte de hidrogênio sustentável. E a melhor delas, certamente, é a água, de preferência quebrada a partir da fotólise. E qual que é a grande vantagem também de você produzir metanol? Por que não ficar no hidrogênio, né? Eu falei as grandes vantagens do hidrogênio, é difícil de armazenar, e uma das grandes vantagens do metanol é que ele é um combustível líquido. Então, você consegue aproveitar toda a infraestrutura que você usa para combustíveis líquidos, né? O diesel, a gasolina. E substituir essa infraestrutura, que vai desde refinarias até oleodutos e postos de gasolinas, custaria cerca de 80 trilhões de dólares, ou seja, é muito dinheiro e é absolutamente inviável. Então, se eu tivesse que apostar dinheiro, eu diria que nós não vamos ver carros movidos a hidrogênio se popularizarem. Talvez a gente venha a ver carros movidos a metanol. E quais são as propriedades que um fotocatalisador precisa ter? O que é um bom fotocatalisador? Um bom fotocatalisador é um fotocatalisador que seja ativo no visível. Por que ele precisa ser ativo na região do visível? Esse é o espectro solar. Se você olhar aqui, o UV é apenas 2% da energia do espectro solar. A maior parte dele, ou seja, 47%, está na região do visível. Então, um bom fotocatalisador ele tem que conseguir promover os elétrons da banda de valência para a banda de condução, usando energia, comprimento de onda da região do visível. Outra característica importante, ele precisa ser altamente estável. Ou seja, ele precisa ser muito robusto e conseguir ser utilizado em vários ciclos. E outra propriedade bastante importante é a taxa de recombinação. Ou seja, uma vez que você excitou esse elétron, só tem dois caminhos para esse elétron. Ou ele vai promover a reação, ou ele vai voltar. Se ele voltar, o nome disso é a taxa de recombinação. Quando ele volta, ele emite essa radiação de volta e nenhuma reação foi promovida, né? Então, um bom fotocatalisador é aquele que tem uma baixa taxa de recombinação. Ele excita o elétron e o elétron reage, porque o elétron não pode voltar. Se ele voltar, nada aconteceu. E como que você mede se o seu fotocatalisador é bom ou ruim? A principal medida de um fotocatalisador é a eficiência quântica. O que é eficiência quântica? Quantos dos fótons que chegaram até o seu fotocatalisador se transformaram, foram convertidos em elétrons que reagiram. Ou seja, quantos dos fótons que o seu fotocatalisador recebeu viraram elétrons, e esses elétrons, como por exemplo na reação de fotólise da água, transformaram, né, foram capazes de converter prótons em hidrogênio. No caso do hidrogênio, outra medida também bastante importante é o STH, que é o Solar to Hydrogen, ou seja, quanto da energia na forma de ondas eletromagnéticas viraram energia química armazenada nas ligações de hidrogênio. Então, eu vou comparar aqui alguns dos fotocatalisadores mais populares
e aproveitar para explicar qual que é com que eu trabalho e por quê. Então, 3 fotocatalisadores muito utilizados, provavelmente são os mais estudados na literatura, é o dióxido de titânio, o sulfeto de cádmio e o nitreto de carbono. E dióxido de titânio, ele é muito estável, ele tem uma baixa taxa de recombinação, ele é um excelente fotocatalisador, no entanto, ele não é ativo no visível, ele é ativo apenas no UV. Isso significa que ele é inviável para aplicações de conversão de energia solar, porque o espectro solar ele só consegue aproveitar a região do UV, que é aquele pedacinho pequeno de poucos %. Outro fotocatalisador bastante interessante, o sulfeto de cádmio, ele é ativo no visível, ele tem uma baixa taxa de recombinação, no entanto, ele não é estável. Os buracos dele oxidam ele mesmo. Então, o que também dificulta bastante a sua viabilidade. E agora, o fotocatalisador que eu estudo, os nitretos de carbono, eles são ativos no visível, eles são muito estáveis, mas a taxa de recombinação deles não é tão boa, precisa ser melhorada. Então, vou contar para vocês um pouquinho como surgiu os nitretos de carbono. Os nitretos de carbono, a história deles aqui. Os nitretos de carbono são materiais bastante antigos. O primeiro relato deles veio lá em 1834, por Berzelius e Liebig, que reportaram um polímero, né, formado por anéis heptazínicos. E eles chamaram esse polímero de melon. Aí, em 2009, o professor Antonietti e o professor Wang reportaram o primeiro uso dos nitretos de carbono na produção de hidrogênio a partir da água. E foi aí que aconteceu o boom dos nitretos de carbono. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui até 2010 não se passava de mais de 1.000 publicações por ano, e agora, no ano passado, a gente teve cerca de 4.500 publicações no ano. Então, é um material bastante estudado. E quais são as vantagens e desvantagens do nitreto de carbono? Então, a primeira vantagem delas, ele é um semicondutor, ele é ativo no visível, ele possui uma alta estabilidade, então, tanto térmica quanto química. No entanto, os problemas deles são, ele possui um alto grau de defeitos, uma média ou pouca cristalinidade e uma alta taxa de recombinação, no geral. E como que você faz nitreto de carbono? Nitreto de carbono é muito fácil de fazer. Basicamente, você só precisa de precursores que sejam ricos em nitrogênio e carbono. A maior parte deles são de baixo custo. Você usa a técnica de policondensação térmica, que é basicamente só aquecer isso daqui, e você obtém um nitreto de carbono polimérico, esse pó amarelo, que é basicamente a mesma coisa que foi reportada lá em 1834. E levou um bocado de tempo para as pessoas perceberem que aquilo que era bastante reportado na literatura era, na verdade, um nitreto polimérico. Durante bastante tempo, as pessoas achavam que ele poderia ser um nitreto de carbono grafítico, como esse daqui. No entanto, a caracterização dele não correspondia a um nitreto realmente grafítico. Se nós olharmos a difração de raio-x dele, ele possui apenas um pico intenso, que é o pico relacionado às interações pp-stacking, ou seja, entre esses anéis heptazínicos, ou seja, a interação de um anel heptazínico com o outro, um em cima do outro. E se você olhar o infravermelho deles, eles ainda possuem bandas de aminas, né? Então, ele não tem uma polimerização completa, ele tem muitos defeitos, ou seja, o nitreto de carbono feito por polimerização térmica, ele é, na verdade, o melon, né? É um nitreto polimérico. O nitreto de carbono grafítico perfeito, ele deveria ter uma difração, um padrão de difração de raio-x completamente diferente, o que não correspondia com ele, e ele ainda continua sendo, ninguém conseguiu sintetizar de fato um nitreto de carbono grafítico até hoje.
mas nós conseguimos fazer progresso. Um desses progressos foi a síntese deles usando sal fundido. Porque uma vez que você faz essa síntese em sal fundido, você favorece a polimerização das folhas de nitrito de carbono. Então, a partir disso, eles conseguiram obter dois tipos de estruturas diferentes. Você consegue obter politriazinas, o PTI, e as polieptazinas. Triazina, porque o anel aqui, no caso, tem 3 nitrogênios. Heptazinas, porque os anéis têm 7 nitrogênios. E como vocês podem observar, esse material ele é completamente diferente do material típico, né, o nitrito de carbono polimérico. O nitrito de carbono polimérico ele é bastante amorfo, ele tem uma cara bastante polimérica, não organizada. Já os nitritos de carbono grafíticos, eles são absolutamente diferentes. Você consegue ver uma organização super bonita, são folhas super bem definidas, e essa daqui é a microscopia eletrônica deles, então, essa barrinha aqui são 10 nanômetros, né? Então, esse daqui é muito pequenininho. E quando se obteve essas estruturas super bem organizadas, com sítios de coordenação super bem definidos, tornou possível realizar um sonho antigo, que é a união, usar esses sítios de coordenação para você coordenar átomos na forma de single-átomos, né? Então, o nitrito de carbono ele é uma estrutura sólida, porém com sítios de coordenação super bem definidos. Então, daí surgiu a oportunidade de você conseguir coordenar metais nesses sítios. E assim você conseguiria unir o melhor dos complexos, ou seja, o melhor da catálise homogênea e da catálise heterogênea. Ou seja, você conseguir um sítio que seja um metal, um single átomo, ou seja, uma catálise singoatômica, no entanto, usando um material sólido, um material robusto que você consegue recuperar. Então, talvez vocês não saibam a diferença de catálise homogênea e catálise heterogênea. A catálise homogênea é aquela catálise feita por um complexo, né? Um complexo que seja solúvel. Então, catalisadores homogêneos, geralmente, eles são muito seletivos, eles são muito ativos e são bastante usados na química fina, porque, como eles não conseguem ser recuperados, é um processo também muito mais caro, né? Já a catálise heterogênea é um catalisador muito mais robusto, é um catalisador sólido que você consegue recuperar. Ele é bastante usado na indústria petroquímica e em processos que você precisa de um catalisador mais robusto. Mas você conseguir ter o melhor dos dois mundos é o ideal. E daí que surge a catálise singoatômica. Então, o primeiro exemplo da catálise singoatômica nesses materiais foi apresentado pelo professor Ramírez em 2018, essa área é super recente, onde ele conseguiu estabilizar single-átomos de paládio. Esses pontinhos aqui são os átomos de paládio. E ele observou que, uma vez no material sólido, a atividade desse catalisador se mantinha por muito mais tempo do que o catalisador homogêneo, que perde a atividade ao longo do tempo. Então, nesse caso, ele mostrou para uma reação de acoplamento de Suzuki. No entanto, esses nitretos grafíticos, a gente só começou a entender eles bastante recente. Então, o primeiro exemplo deles foi em 2017, e nós começamos a entender esses materiais, nós ainda estamos entendendo esses materiais. Então, eles são grafíticos, mas não são tão grafíticos assim. O que eu quero dizer com isso? Na realidade, eles não têm essa estrutura perfeita grafítica que nós acreditávamos que eles poderiam ter. O que acontece eles não têm uma das heptazinas. Então, tem um buraco no meio das heptazinas. E esses defeitos, eles são periódicos. Então, você forma vários buracos periódicos. E uma vez que você forma esse buraco,
vocês estão vendo aqui, esse nitrogênio, ele era terciário, ou seja, ele estava ligado naquela heptazina. E agora não tem mais nada para ligar nele. O que significa, ou você tem que protonar ele, ou ele vai ter uma carga negativa. E o que a gente descobriu é que os nitretos grafíticos, na verdade, eles são uma estrutura carregada negativamente. Por quê? Porque eles têm vários nitrogênios negativos. E esses nitrogênios negativos, eles precisam compensar com algo. E esse algo é o cátion sódio. Então, no caso, na síntese do sódio PHI, a gente faz ela em sal fundido de cloreto de sódio, e o que você forma é essa estrutura heptazínica com defeitos periódicos, e você tem vários cátions de sódio estabilizados nessas folhas grafíticas. Então, você pode imaginar esse material como cada triângulozinho desse verde é um anel heptazínico, ele forma vários buracos, né, ou seja, defeitos periódicos, onde em cada um desses defeitos você tem cátions de sódio estabilizados para compensar as cargas. E daí surge o que eu estou fazendo, o que o meu grupo de pesquisa tem feito recentemente. A gente aproveitou que esses materiais têm cátions e trocamos esses cátions. Então, a gente usa um método super simples de troca catiônica, onde a gente consegue trocar o cátion sódio, ou no caso o lítio, no caso do PTI, mas é um material que a gente ainda não está trabalhando, nós conseguimos trocá-los por metais de transição. E uma vez que você troca ele por esses metais de transição, que se ligam mais fortemente, você estabiliza esses metais de transição na forma de single átomos nesse sólido, né, no nitreto grafítico. Então, o método de síntese é super simples, é basicamente você suspender o nitreto de carbono PHI, esse sólido bastante amarelo aqui. Se você suspende ele numa solução concentrada do seu metal de transição, em pouco tempo esses metais se ligam, né, e trocam um sódio na solução, e você, após lavar extensivamente, você obtém esses sólidos coloridos, ou seja, são os PHIs com os metais coordenados neles. E como a gente sabe se esses metais estão lá na forma de single átomos ou se eles formaram outras coisas? Essa é uma excelente pergunta. É bastante difícil você identificar single átomos, né? Como o próprio nome já diz, eles são muito pequenos, são átomos únicos, né? Então, por isso, a gente precisa unir uma série de técnicas para conseguir investigar esses materiais. A primeira delas é a difração de raio-x. Então, se nós olharmos a difração de raio-x desse tipo de material, o PHI, ele possui picos bastante definidos. Os dois principais deles são o pico em 14, que é relacionado com a folha grafítica, ou seja, a extensão 2D dessa folha grafítica, e picos na região entre 25 e 30, que são relacionados ao empilhamento dessas folhas, ou seja, é uma folha em cima da outra. E o que a gente observa? Quando você bota diferentes metais, esse pico em 14 se mantém, ou seja, porque a estrutura 2D dele se mantém. No entanto, nós observamos que o pico em 27, ou seja, o pico relacionado à distância entre as folhas grafíticas, ele muda. E ele muda como? Ele muda no sentido de quanto maior o átomo que você coloca, maior a distância entre essas duas folhas. Então, essa é uma das provas que os nossos átomos estão, de fato, entrando nas folhas. Como vocês podem ver, ele muda completamente a cor desses nitretos de carbono, e a cor de um semicondutor está completamente relacionada com as suas propriedades eletrônicas. Então, se você olhar aqui no espectro na região do V visível, ele tem o espectro completamente modificado, né? Então, usando diferentes metais, você consegue controlar as propriedades eletrônicas desse semicondutor. E com isso, explicar um pouquinho para vocês, porque talvez seja a primeira vez que vocês estejam vendo o V visível de um semicondutor, né?
Então, o semicondutor, ele tipicamente tem um V visível, que é, ele não absorve nada, até uma hora que ele absorve tudo. Ou seja, essa hora que ele absorve tudo é o momento que a energia passou o band gap dele. Então, quando os fótons que chegam até ele não têm energia suficiente para excitar o elétron, ele não absorve. Uma vez que tem, ele absorve. Então, a gente mostrou que essa energia ela pode ser modificada de acordo com os metais que você coloca no nitreto de carbono. E isso significa que você obtém materiais com diferentes band gaps. Então, a gente consegue desde um band gap bastante alto, da ordem de 3,1, até band gaps bem menores, né, na ordem de 2,6. E vocês podem ver, isso daqui é a estrutura de banda deles, a banda de valência e a banda de condução. Nós conseguimos modificar completamente as posições das bandas de condução e banda de valência. Então, não só o band gap é modificado, mas a posição dessas bandas também é modificada. E isso influencia muito a reatividade desses fotocatalisadores. Ou seja, para que tipo de reações você vai conseguir aplicar eles. E, como eu tinha mencionado, caracterizar, né, você provar que os seus metais estão lá na forma de single átomos é muito difícil. Mas a melhor maneira de fazer isso é você enxergar os seus single átomos. E eu não sei se algum de vocês já viu um átomo, né, porque a gente passou grande parte, eu não sei como que eles ensinam atualmente nas escolas, mas na época que eu aprendi o que era átomo, me falavam que a gente não conseguia enxergar os átomos. Mas hoje em dia a gente consegue enxergar os átomos. Você só precisa de um microscópio muito bom. Nesse caso, o melhor microscópio que tem para isso se chama Titan. É um microscópio eletrônico de aberração corrigida. E no Brasil a gente tem só dois, né? Tem um no Inmetro, no Rio de Janeiro, e outro em Campinas, no LL Nano. Então, com o Titan, você consegue, de fato, ver átomos. Mas também não é tão fácil assim ver eles. Então, esse daqui é o exemplo do nosso catalisador com ferro, no nitreto de carbono grafítico. E isso que vocês estão vendo aqui são as folhas do nitreto de carbono grafítico. Então, isso daqui é uma folha, essa daqui é outra folha, essa daqui é outra folha, essa parte mais clarinha. E cada um desses pontinhos ainda mais claros é um átomo de ferro. Apenas um átomo. Então, você tem os átomos de ferro aqui isolados, coordenados dentro das folhas do nitreto de carbono grafítico. Eu sei que é bastante difícil de ver, mas acreditem em mim, eles estão lá. Aqui é a visão da folha sem ser de lado, né? Ela deitada. Então, você consegue ver esses pontinhos pretos aqui, são os átomos de ferro. Então, 1, 2, 3, 4. E eles estão bem pertinhos uns dos outros. Então, o nosso próximo passo foi testar esses fotocatalisadores na reação de fotólise da água. Ou seja, eles funcionam para quebrar água? Você botar metais neles melhoram? A resposta é, no geral, não. Os metais de transição, quase todos eles pioram bastante a produção de hidrogênio. Essa daqui é a produção de hidrogênio para o material com sódio, né, que é o nosso precursor, e esses daqui são os materiais modificados com diferentes metais. Então, vocês podem ver, a maior parte dos metais de transição, eles pioram. Nós conseguimos uma atividade melhorada para o magnésio, nós ainda estamos investigando o porquê, mas nem tudo é ruim. Então, por que eles pioraram? A gente está investigando isso, mas o provável, o principal motivo é a taxa de recombinação. Eles modificaram as propriedades eletrônicas do fotocatalisador, no entanto, aparentemente, o metal de transição ele favorece a recombinação do para-elétron-buraco. Então, isso faz com que a atividade dele acabe sendo pior. Mas se você tem um limão, faça uma limonada, né? Então, existem alguns casos que é interessante você ter um fotocatalisador que seja menos ativo. E uma dessas reações é a fotorredução do nitrobenzeno.
O nitrobenzeno é esse composto aqui, que custa da ordem de $10 o quilo. E se você tem um fotocatalisador muito ativo, você consegue fotorreduzir ele para anilina direto. É bastante fácil fazer essa reação, e a anilina não agrega muito valor no nitrobenzeno. Você reduz esse nitro em amina, e ele continua tendo mais ou menos o mesmo preço, da ordem de $10 o quilo. No entanto, quando o seu fotocatalisador é pouco ativo, em alguns casos você consegue produzir esses outros dois compostos, que é o azo, esse composto aqui, que custa da ordem de $1.000 o quilo, ou ainda melhor, o azoxi, que é esse composto aqui, que custa da ordem de $2.800 o quilo. Então, e esse foi o caso do nosso fotocatalisador com níquel, né? Então, quando a gente substitui o níquel, o sódio, né, do PHI pelo níquel, na forma de single atoms, a gente observou que ele consegue manter uma seletividade bastante alta para produzir o azoxi com uma conversão bem melhor. Ou seja, esse níquel PHI, o nosso fotocatalisador, é bastante ativo para obter o azoxi, o que é bastante desejável, né? É o produto mais desejável dessa reação. Outra reação que a gente está trabalhando também é na fotooxidação do benzeno, onde também você precisa ter um fotocatalisador que seja muito seletivo. Quem está investigando essa reação é o meu aluno de mestrado, o Marcos. E qual que é o problema dessa reação? Essa reação é uma reação bastante desejada, porque você consegue introduzir o grupo funcional no benzeno, e aí o fenol, facilmente você consegue converter ele em uma variedade de outros compostos, e tem um valor muito maior do que o benzeno. No entanto, o problema dessa reação é que se você tem um fotocatalisador muito ativo, facilmente você oxida o benzeno a CO2, você oxida ele completamente. Então, você precisa de um fotocatalisador que seja muito seletivo. E foi isso que a gente descobriu que o nosso fotocatalisador com ferro consegue ser, né? Então, ele consegue ser bastante seletivo para fenol, evitando a oxidação completa do benzeno a CO2. Então, apesar do rendimento ainda parecer baixo, é da ordem de 17%, é um dos melhores rendimentos que a gente encontra na literatura, né? Então, mesmo que você consiga obter só 17% de fenol a partir do benzeno, já é um excelente, é um grande passo. E outras reações que nós vamos começar a investigar esses fotocatalisadores também, em colaboração com o professor Cauê, da Embrapa de São Carlos, onde nós vamos testá-los para redução do CO2, usando hidrogênio, objetivando principalmente metanol, e outra reação também bastante interessante, que é a oxidação do metano a metanol. Então, é você usar oxigênio para conseguir converter e ativar metano e obter metanol. E, por último, eu estou testando também em colaboração com a minha colega na UFSCar, a professora Lúcia. Nós estamos investigando o catalisador de níquel também, o níquel PHI, na fotoeletrooxidação de metanol. Então, esse é um caso também bastante interessante. Você pode ver que o níquel, o PHI sozinho e o PHI com níquel, eles não são ativos nessa reação. No entanto, uma vez que você mistura eles com o dióxido de titânio, que é outro semicondutor, ele passa a ser muito mais ativo do que o dióxido de titânio sozinho. Então, esse é um caso onde existe um efeito sinérgico entre eles, que nós estamos investigando ainda. Eu gostaria de agradecer aos órgãos financiadores da minha pesquisa, né, ao CNPq e à FAPESP, que tornaram e vem tornando essa pesquisa possível, aos meus alunos, todos muito sorridentes, porque eu levo comida para o laboratório, o meu aluno de mestrado, o Marcos, meus alunos de C, e agradecer também aos meus colegas lá no UFSCar, que me receberam super bem, abriram as portas do laboratório deles, porque eu comecei ano passado o meu grupo de pesquisa lá, e se não fosse a ajuda deles, nada disso também teria sido possível. E ao professor Marcos e o doutor
Safatev, conhecido também como Sacha, que me receberam aqui no Max Planck de Potsdam, onde eu estou trabalhando agora, eu vou ficar aqui por mais um tempinho, e o professor Cauê, com quem nós estamos começando algumas colaborações agora. Agradecer também a UFSCar e o Departamento de Química da UFSCar, e, novamente, a comissão organizadora. Agora a gente pode passar para as perguntas. Eu vi que várias perguntas bastante interessantes passaram aí pelo chat. Vamos tentar respondê-las. Sim. Muito obrigada, professor, primeiro. Obrigado a vocês. Oi, gente, prazer. Para quem não me conhece, eu sou a Júlia, ou Pati, como a Lara já tinha me apresentado. E agora a gente vai tentar responder o máximo de perguntas possíveis nesses próximos 30 minutinhos aí. Então, eu vou começar, vou seguir a ordem do chat, tá? Vamos lá. Primeiro, o Ronaldo perguntou: Doutor Ivo, a quantidade de energia envolvida no processo de dessalinização é bem elevada. A fonte energética para os próximos anos deverá ser bem alta. Uma utilização maior das fontes provenientes do Sol seria capaz de manter essa necessidade? Tudo depende de quanta energia a gente vai conseguir produzir a partir do Sol, né? O potencial da energia solar, como eu falei, é da ordem de 100 terawatts. Então, se a gente realmente conseguir aproveitar toda essa energia, vai ser mais do que suficiente para a gente realizar os sonhos mais loucos. Mas tudo depende se a gente vai conseguir aproveitar essa energia, né? Mas potencial tem, não há dúvida. A próxima é do Lucas. É menos pior utilizar metanol, certo? Porque o mesmo vai continuar emitindo CO2 na combustão. Menos pior? Comparado com o que seria? Então, não sei. Assim, eu não sei se ficou pergunta. claro, não sei, mas só tentando responder sobre a emissão do CO2, no caso do metanol, né, se você produz ele a partir de uma redução do CO2 e o seu CO2 veio da atmosfera do ar e o seu hidrogênio veio de uma fonte limpa, esse processo é completamente sustentável. É até melhor do que sustentável, né? Você está, na realidade, retirando CO2 do ar. Né? Então, você está contribuindo para diminuir o efeito estufa. Certo. Espero que tenha respondido. Qualquer coisa, Lucas, se puder mandar aí no chat, complementando a sua pergunta, ou se já foi respondida. Agora a pergunta da Ilana. Ivo, qual seria o tipo de energia mais sustentável e adequado para ser usado no Brasil? No Brasil, o Brasil certamente tem um potencial solar enorme, né? Então, sim, acho que a gente deveria estar investindo nisso. Eu acho o que dificulta ainda é porque o que é viável hoje em dia é basicamente as células fotovoltaicas, né? Então, do ponto de vista de fotocatálise, a gente ainda não tem uma tecnologia viável, disponível comercialmente. O que tem comercial são células fotovoltaicas e mesmo elas ainda são uma tecnologia cara, né? Então, você tem uma eficiência quântica ainda baixa e você tem problemas de durabilidade, você tem outros problemas. Então, a tecnologia é incipiente, mas certamente é uma questão de tempo até a gente conseguir suprir isso. E certamente o Brasil deveria estar investindo nessa, porque solar eu acho que o Brasil tem muito potencial. Sim. Agora a pergunta da Pan. É possível melhorar essa taxa de recombinação? Se sim, como? E tem a pergunta do Alan também, que eu acho que segue na mesma linha, que seria possível uma dopagem desses nitretos de carbono para que a taxa de recombinação seja otimizada? Quem foi que fez a pergunta da dopagem? O Alan. O Alan entende de fotocatálise. Ele já deve ter lido algo a respeito. Sim, é uma das técnicas mais comuns de você modificar as propriedades eletrônicas de um fotocatalisador e tentar aumentar diminuir, né, a taxa de recombinação, ou seja, aumentar a eficiência quântica dele. É a dopagem. Existem várias outras, então, por exemplo, você criar o que eles chamam de heterojunção. Às vezes, quando você junta dois fotocatalisadores com estruturas eletrônicas diferentes, você consegue um resultante que tem uma propriedade melhor do que os outros.
do que os dois separados, né? Então, essa é outra estratégia também. Tem inúmeras estratégias. Você pode colocar também nanopartículas metálicas e aproveitar propriedades plasmônicas. Tem inúmeras. Mas sim, é possível, sim, é muito investigada, e ainda assim a gente está um pouco longe de conseguir as eficiências quânticas desejadas. Mas estamos no caminho. É isso. A próxima pergunta é da Ingrid, que vai de encontro também com o que a senhora acabou de comentar. Mesmo o Brasil possuindo altos níveis de radiação solar, qual está sendo o maior empecilho para a participação brasileira no uso das células solares? De fato, é custo e o que tem disponível, né? Então, em termos de tecnologia, o que tem disponível são células fotovoltaicas que ainda são caras e não tão eficientes assim. A pergunta do Lucas. Seria possível transformar o óxido de titânio em um fotocatalisador que atua no espectro visível, já que o mesmo teria uma boa taxa de recombinação? Essa é uma das estratégias também bastante usadas. Se você mistura dióxido de titânio, por exemplo, com o próprio nitrito de carbono, às vezes, em determinadas condições, você consegue ativar o dióxido de titânio sem precisar de luz na região do UV. Outra estratégia também é usar os metais. Então, muitas dessas estratégias que eu expliquei para tentar melhorar a taxa de recombinação também são usadas no sentido de você puxar o espectro para mais próximo do visível, né? Então, o dióxido de titânio ele é bastante investigado junto com outras coisas. Então, apesar dele só ser ativo no UV e isso completamente inviabilizar ele ainda assim é um dos sistemas mais estudados. Porque quando você mistura ele com outras coisas, ele tem bastante potencial ainda. Ele consegue, em alguns casos, se tornar ativo na região do visível. Certo. Agora a pergunta da Laís. Ivo, um assunto novo sobre energias alternativas são as células solares sensibilizadas por corante. Você poderia falar um pouco sobre elas? Posso falar sobre elas, mas elas já estão ultrapassadas também. O que está bombando agora é perovskitas. Então, as células fotovoltaicas, para quem não sabe, sensibilizadas com corantes são células fotovoltaicas, como a de silício. Eu acho que com dióxido de titânio eu realmente entendo pouco sobre esse tipo de células fotovoltaicas. Na verdade, eu entendo pouco sobre células fotovoltaicas no geral, mas são células fotovoltaicas onde você usa um corante para sensibilizar elas e tornar elas mais ativas no espectro solar. É uma estratégia que funciona, mas está cheia de desvantagens também. A maior parte das vezes, esses corantes não são muito estáveis, eles se decompõem com o tempo. Então, é uma tecnologia que não se viabilizou. Assim, eles tentaram até lançar comercialmente, mas ficou na parte dos protótipos. A tecnologia que está se sobressaindo por causa da eficiência quântica dela nas células fotovoltaicas são as perovskitas, né? Se vocês quiserem anotar, perovskitas vai ser prêmio Nobel um dia. Porque elas revolucionaram a eficiência quântica dessas células fotovoltaicas. Mas também elas ainda estão começando a serem comercializadas, porque elas têm problemas de estabilidade, elas usam componentes que muitas vezes têm terras raras, têm metais mais caros e nobres, então é uma tecnologia que ainda está se viabilizando, mas provavelmente vai ser a tecnologia que vai se sobressair nas células fotovoltaicas. Agora a pergunta do Wellington. Você disse que metanol poderia ser um combustível no futuro, mas mesmo assim não seria tão inviável sua produção frente à produção do etanol. Ambos são consideráveis renováveis. Sim, o etanol ele é renovável também. Só que para você produzir etanol, no caso, você precisa plantar cana. Para plantar cana, você precisa de terra, você precisa de água, você precisa de uma série de coisas. E se você parar para pensar, o que a cana faz é aproveitar a energia solar, capturar CO2, transformar isso em carboidrato, que vai ser fermentado e virar etanol. Isso também tem uma eficiência quântica, que, na verdade, é mais baixa do que muitos dos fotocatalisadores. Então, a gente está falando ali de
alguns poucos por cento também. A eficiência da planta não é tão alta assim. É uma maneira viável e sustentável, só que você gasta terra que você poderia estar usando para produzir comida. Então, definitivamente não é a forma ideal de você se produzir um combustível e não é viável para você produzir na quantidade que a gente vai precisar, que são aqueles 15 terawatts. Então, mostrei lá o potencial da biomassa, o etanol entra nesses 7 terawatts. Então, se você aproveitar toda a terra que você tem disponível para plantar etanol ou para conseguir aproveitar a partir da biomassa, etanol de segunda geração e tudo isso, é da ordem de 7 terawatts. É bastante coisa, mas não é viável, não é o que vai resolver o problema em definitivo. Eu acho que ele até complementou a pergunta depois, eu não tinha visto. Entretanto, o custo energético da produção do etanol não superaria o custo da produção de hoje das indústrias sucroalcooleiras? Quais seriam os outros caminhos possíveis? Você pode repetir, por favor? Eu perdi o início. Posso. Não, é que ele fez 2 comentários, eu acho que era... Entretanto, o custo energético para a produção de metanol não superaria o custo de produção de hoje das indústrias sucroalcooleiras? Quais seriam outros caminhos possíveis? Hoje em dia, certamente, produzir metanol ainda deve ser mais caro do que produzir etanol a partir de cana. Mas esse que é o ponto, né? Então, está começando a viabilizar agora, realmente essa parte de reduzir CO2 a metanol, a gente está... Ela certamente ainda é mais cara do que produzir etanol, mas ela já é bastante viável. Inclusive, aqui na Alemanha, já tem plantas pré-operacionais com a intenção de provar o conceito. Ainda não são financeiramente viáveis, mas eles conseguem produzir isso em escala realmente grande. O problema é o hidrogênio, então você ainda não tem uma fonte de hidrogênio renovável, que você precisa ter uma, então por isso eu apresento a opção da gente fazer a fotólise da água, e 2, que vai levar bastante tempo ainda, é o preço. Então é você buscar tecnologias que vão ser baratas o suficiente para viabilizar financeiramente isso. Agora a última pergunta que a gente tem é a do Lucas. Professor, quais os critérios de escolha para a dopagem do PHI com metal? Por que o senhor não tentou criar utilizando terras raras, já que os lantanídeos possuem uma boa absorção no UV? Eu tentei terras raras, não mostrei aqui, mas terras raras não deu certo. Na verdade, eles atrapalharam bastante a taxa de recombinação e ele tem um espectro... Aparentemente, eles absorvem numa região muito diferente do nitreto. Então, não alterou a absorção do nitreto, né? Na verdade, eu testei os lantanídeos na tentativa de fazer o que as pessoas chamam de up conversion, que é quando alguns lantanídeos, eles têm uma propriedade bastante única, que é conseguir absorver 2 fótons de energia de baixa energia e transformar isso num fóton de alta energia. Então, existem algumas estratégias que você consegue aproveitar 2 fótons no infravermelho para transformar num fóton na região do V, o que seria ótimo para ativar o meu fotocatalisador, por exemplo. Então, se esse lantanídeo conseguisse absorver no infravermelho e emitir no UV, e aí depois o nitreto de carbono pega essa energia no UV, seria perfeito. Mas até agora o que eu tentei não funcionou. Entendi. Bom, eu acho que as perguntas se encerraram. Eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez, professor Ivo, pela presença. Foi muito boa a palestra. Acho que todas as dúvidas foram sanadas. E agora, para finalizar, eu queria dar uma palavrinha com os participantes também, porque a gente encerrou o nosso formulário de presença e já fizemos os sorteios do dia. Então, peraí, deixa eu pegar os nomes. Ronaldo Periziário e Maiara Scanfella, parabéns, vocês ganharam um kit do Gerard e um vale de R$10 do Açaí do Carmo, respectivamente. Então, a gente vai entrar em contato com vocês para mais detalhes. É isso. Muito obrigada novamente. Muito obrigado. Muito obrigada. Mandem nos feedbacks para a gente saber como foi também, se vocês gostaram. Se o professor também puder passar
o contato dele, caso alguém tenha mais alguma dúvida, puder entrar em contato. Vou passar, pode passar. Na verdade, você tem, né, meu contato, pode passar pro pessoal aí no chat. Eu estou à disposição para futuras dúvidas e para continuar espalhando a palavra da fotocatálise. Pelo chat, eu acho que o pessoal gostou, fico feliz que vocês tenham gostado da palestra, foi realmente uma honra, e fico feliz que vocês tenham ficado até o final aí. Muito obrigado. O prazer é nosso, professor.